Saúde da igreja com a paz do Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos aí, né? Todos atentos, tem público. Graças a Deus estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Milhões gostariam de ter essa oportunidade hoje. Estar presente nos seus santuários, estudando a palavra de Deus. Então Deus tem nos privilegiado, nos dar essa oportunidade. Hoje estamos aqui para estudar, na continuação dos nossos estudos, Êxodo capítulo 9, na sequência das pragas. Nós estamos falando a respeito das pragas que atingiram o Egito, e essas pragas foram deliberadamente projetadas por Deus com o objetivo de, primeiramente, mostrar a Israel quem é o Senhor, o seu poder, sua força, a sua capacidade de cumprir a promessa de tirá-los do cativeiro com mão forte e, ao mesmo tempo, mostrar para o rei egípcio e os egípcios que só há um Deus Todo-Poderoso, que se revelou a eles de modo que eles não tiveram como negar a existência e o poder desse Deus. Então, o efeito da ação de Deus no lançamento das pragas é bilateral. Para Israel, consolidação da fé. Para os egípcios, quebra de toda a cosmovisão idólatra que eles tinham. E, ao mesmo tempo, Deus, fazendo esses sinais, mostraria não só ao Egito, mas todas as nações que fossem informadas das coisas que aconteceram no Egito, realmente saber que aquele povo de Israel, tirado com mão forte, era o povo que tinha um Deus que, embora invisível, era de fato o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que aniquilou, por assim dizer, todas as divindades falsas do Egito. Tá? Então vamos projetar nossa lição dentro de um contexto mais geral, assim, para vocês terem uma noção do que se passava dentro do Egito. Né? É importante que nós tenhamos uma visão do que está acontecendo dentro do Egito para podermos então saber por que Deus está agindo do jeito que está agindo. Então essa visão é muito importante para nós. E também um ponto que eu quero começar destacando aqui é o fato de nós termos um faraó teimoso igual um burro, né? Um faraó arrogante, teimoso, né? Que não cede por nada. Todas as catástrofes, todas as calamidades, ele sempre ainda nutre uma esperança de que ele vai conseguir vencer e de que ele vai conseguir escapar sem ter de ceder a saída, ao pedido desse Deus invisível. Então, é importante que nós prestemos atenção a alguns aspectos aqui, porque está em conflito, está em grande conflito aqui, não somente a questão política, de uma liberação de uma nação escrava dentro da outra nação, mas há também aspectos teológicos aqui, há conflitos dentro da dimensão espiritual que precisam ser resolvidos, e esses fatores teológicos, eles são, por assim dizer, a força motriz por trás do faraó e da sua teimosia. Faraó se considerava um deus, ele era o filho do deus Sol, e ele era que cada faraó, depois de morto, era deificado, se tornava numa divindade. E dessa época, que pega uma época assim, bem difícil, que é exatamente o momento em que Deus decide, chega o tempo em que Deus decide cumprir as suas promessas. Ele era por demais arrogante. Ele estava num conflito muito grande com os tibetanos nessa época, e então ele desafiou não somente aos tibetanos, mas as divindades dos tibetanos. Então cada povo tinha as suas divindades. E os tibetanos se consideravam os legítimos reis do Egito. Então ele estava sempre sob essa ameaça. Então esse faraó,
ele é o Apófis, né? Tudo indica que é o Apófis, beirando ali a 19ª dinastia. Então esse faraó, ele tinha essa arrogância ao ponto de ele desafiar os deuses lá dos povos vizinhos. E nesse desafio, ele tinha uma confiança de que o seu Deus iria protegê-lo de tal modo que ele não perderia nenhuma batalha para os inimigos, como também ele tinha uma proteção que era inquebrável, né? Um esquema de segurança divino inquebrável. É exatamente nesse contexto que ele, se considerando um Deus, com os seus representantes, que são os seus profetas lá, né, que são os magos, né, que faziam os seus encantamentos para poder perpetuar e envolver-se nessas magias que vocês viram os sinais que os magos fizeram, não eram fracos não, né? Faziam algumas coisas que impressionavam. Então, é nesse contexto de cultico, em que tem um homem que se considera um Deus, que tem os seus profetas que são os magos, que Deus faz o levantamento de uma dupla e coloca essa dupla numa condição de que, diante do grande faraó, quem é Deus? O Deus faraó vai se confrontar com o Deus Moshe, o Deus Moisés. E diante dos magos, que são os profetas do faraó, desse Deus faraó, tem Arão, que é o profeta de Moisés. O conflito está exatamente aí. Mas, enquanto esses dois, Moisés e Arão, falam em nome desse Deus invisível, o Apófis, que é o rei do Egito, na época, com os seus magos, estão confiados no seu Deus e nos deuses que regiam cada mês do ano egípcio. Então, no calendário egípcio, a cada mês era devotado a um Deus que protegia determinada área, ou setor, ou segmento da vida egípcia. A começar, no início do ano, pela proteção do Nilo. Foi quando Deus fez a primeira ferida ali. Eu vou contar isso em mais detalhes nos outros vídeos, né, das aulas anteriores, né, mas eu só estou dando só um panorama para vocês. E exatamente nesse conflito é que o Apófis não quer ceder em hipótese alguma e ele vai até o final. Tudo começa quando Deus dá a ordem para liberar o seu primogênito, que é Israel. E tudo termina quando, lá na 10ª praga, a última praga está vinculada a quê? A morte do primogênito. Ele só deixa Israel sair depois que morrem todos os primogênitos dos egípcios e até mesmo do próprio rei. Entretanto, ele não desiste. Ele depois vai atrás para poder correr atrás do prejuízo e ele fica nessa intermitência. Então, duas expressões vocês vão observar que são repetitivas ao longo de toda a narrativa das pragas. Deus endurecendo o coração do faraó, faraó endurecendo o seu próprio coração. Então nós temos duas expressões que são importantes nós termos uma visão do que elas significam, porque elas apresentam o lado humano, que não vai eximir o faraó da responsabilidade, e por outro lado tem a questão da soberania divina, que Deus previu, e dentro do próprio texto nós vamos ver frase que o Senhor diz que eu endurecerei o coração do faraó. Ele então endurece o coração de faraó. Então há uma ação divina e há uma ação humana. Faraó já é por si, pela sua natureza, conforme nós temos informações, empedernido, né, por conta da sua prerrogativa, né, de ser o maior líder. O líder, né, na época, a maior potência do mundo estava na mão desse grande faraó. Então, esse grande faraó, além de ser esse grande líder de uma grande nação, ele também era considerado um deus. Então ele tinha, na concepção egípcia, ele tinha essa ideia de que ele era um deus.
Então chega um Deus invisível, através de dois indivíduos que eram escravos lá no sistema dele, e vai desafiar a essa divindade. Então, para ele ceder a esses dois, não fazia muito sentido, não. É a mesma coisa, chega um brasileiro, vai lá na Casa Branca lá e dizer para o Trump lá para liberar todos os brasileiros, da green card para todo mundo, da cidadania, porque o Deus do céu mandou. Ele vai ficar assim, que negócio é esse? Que história é essa? Quem é você? Percebe? Então, essa visão que a gente passa a ter do contexto em que há um conflito que não é apenas um conflito político, mas tem mais aí um transfundo teológico, é um conflito de deuses, para realmente mostrar quem de fato é o próprio Deus. E o versículo-chave da lição de hoje é o versículo 16, porque o versículo 16 vai falar exatamente o que nós precisamos saber a respeito desse faraó, que depois vai ser reiterado nas nossas lições do Novo Testamento, no capítulo 9 da Epístola aos Romanos, pelo apóstolo Paulo. Para que Deus levantou o faraó? Mas de veras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aí está a proposta de Deus em relação ao faraó. O objetivo de Deus aqui é fazer o quê? Ele fez faraó permanecer, ele levanta faraó. Inclusive vocês vão ver que há uma tradução do apóstolo Paulo falando a respeito desse texto. Aí você vai observar que, lê lá na Epístola aos Romanos, capítulo 9, que ele faz uma tradução aqui, o texto hebraico fala a respeito de permanecer, né, que permanecer, madtira, permanecer, te fiz permanecer, com o objetivo, né, para mostrar o meu vigor e para narrar o meu nome em toda a terra. Tá? Então, é esse ponto aqui importante que nós vamos perceber, tá, que a proposta do levantamento deste faraó empedernido tem um plano dentro do projeto de Deus, tá, que é exatamente a glorificação do nome de Deus. E nisso vocês vão ver que o apóstolo Paulo depois retoma que ele é um vaso da ira de Deus, é um vaso em que Deus vai demonstrar o seu juízo sobre eles. Nós vamos ver essas questões, né, de juízo, a questão do levantamento desse faraó ao longo da nossa lição, e vamos perceber a importância de situar tudo dentro desse contexto mais amplo. Então há um conflito, faraó pensa que é Deus então tem que mostrar para ele que ele não é. O primeiro conflito ocorre na questão da serpente, do primeiro sinal que é feito ali, o prodígio que é feito da serpente. A serpente é levantada do bordão ali, está na mão de Arão, se torna uma serpente. Os magos fazem serpente, porém a serpente de Arão come as serpentes feitas pelos magos, mostrando aí que superioridade. Então é a partir daí que começa toda a trajetória até culminar na última praga. Então, de modo geral, essa é a síntese da questão da praga. As pragas têm essa finalidade de Deus demonstrar o seu poder. Elas ocorrem não por um capricho divino, mas por conta de um julgamento que Deus estará executando sobre o Egito. Tá? Deus está executando o juízo sobre o Egito, e Faraó não está pagando pelo endurecimento do seu coração, mas está pagando pelos pecados que ele cometeu em relação ao povo de Deus. Essas coisas precisam sempre ficar bem alinhadas, porque Deus sempre age à base de razões morais. Então tem uma razão moral aí, e isso nós vamos ver ao longo do nosso estudo. Sobre o endurecimento do coração de Faraó, tem uma abordagem muito interessante feita pelo Humberto com U só, né, com H não. Humberto Cassuto. Humberto Cassuto foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e um dos maiores especialistas na área de Antigo Testamento, né, porque ele, além de ter a competência para
além de ter a competência para poder comentar o texto hebraico da Bíblia, ele também falava hebraico, né? Então conhecia o hebraico profundamente. Deixou um comentário muito bom, vários comentários, né? Ele deixou um comentário muito bom sobre o livro do Êxodo, como também do livro do Gênesis, e esse comentário é muito importante, e ele tem no comentário que ele faz no capítulo de número 4, ele discute essa questão do endurecimento do coração de Faraó, mostrando alguns aspectos que têm levado alguns intérpretes contemporâneos e ao longo da história da interpretação desse texto da Torá, do Antigo Testamento aqui de Êxodo, desde quando o texto foi recebido até a sua época, no século passado. Então ele percebe que os intérpretes levam algumas categorias para interpretar o texto que estão muito alheias ao texto. E ele passa então a fazer uma análise do texto dentro do seu contexto histórico para saber o que é a mensagem do texto, qual a mensagem que o texto pretendia transmitir para os seus primeiros leitores, os que receberam esse texto, qual a mensagem que esse texto trouxe para eles naquela época. 100 categorias que iriam surgir depois na filosofia grega, que depois iria guiar e desguiar, no caso, vários intérpretes ao longo dos séculos, para não conseguir entender o que o texto quer dizer dentro do seu contexto original. Então ele faz uma retomada do texto e coloca dentro do seu contexto original e chega a algumas conclusões que são muito importantes. Nessa discussão, ele descobre 3 pontos importantes que são colocados com o objetivo de aclarar essa questão do endurecimento do coração do faraó, que é uma questão muito interessante, colocada, por exemplo, como colocam posteriormente, é uma questão muito interessante pelo fato de eles não terem condição de perceber, os intérpretes ao longo do tempo, não têm condição de perceber o anacronismo que usam quando levam categorias posteriores para analisar textos anteriores. Então, o modo como se interpretam textos hoje, e principalmente o que levam para dentro do texto, não tem nada a ver com a mentalidade dos primeiros leitores e dos primeiros que ouviram a respeito desse texto e a compreensão que eles chegaram na época em que eles ouviram o texto. Todo intérprete precisa ter esse cuidado de chegar e saber em que época o texto foi escrito e qual é a mensagem do texto dentro daquele contexto específico. Então, por exemplo, quando a gente constrói esse Sitzenleben aí, esse pano de fundo, para a gente entender o que está se passando com esse faraó, a gente começa a entender, né, a sequência dos eventos, né, porque há também outro aspecto dessas pragas, que Deus foi seguindo a sequência das estações, tá, do Egito, de modo que as pragas foram atingindo nevralgicamente cada divindade e cada fase das estações no Egito. Desde a grande inundação do Nilo, né, até lá no finalzinho já a colheita do que era mais precioso, o linho do Egito, que era muito importante, né? Então ele foi seguindo essa sequência e foi desafiando as divindades que eram responsáveis pela proteção e prosperidades em cada estação e as divindades mensais, né? Cada mês tinha uma divindade que estava com obrigação, né, era louvada e era exaltada porque protegia, né, e prosperava aquela estação específica da colheita, da inundação do Nilo, da pesca e tudo mais. E Deus foi destruindo todas essas divindades, mostrando que essas divindades não puderam proteger nem o rei e nem os egípcios do poder do grande Deus. Então isso nos dá assim uma forma de ver, né, que as pragas não foram aleatórias, elas foram bem escolhidas para poder Deus destronar todo aquele panteão de deuses lá dos egípcios. E no final, o último deus que morre nessa empreitada é o que se julgava o Deus, né, que afrontou o Deus Todo-Poderoso ao longo de todo o trajeto, que é o faraó, que também morre
e ele fica para a memória dos egípcios como uma divindade realmente abandonada e cuja memória não merecia ser honrada devido aos grandes problemas e catástrofes que eles provocou, né, para os egípcios na sua administração. Então tudo isso é muito importante. Mas vamos aqui ao que o Humberto Cassuto diz, né, e é importante que ele fala a respeito, quando está aqui comentando no capítulo de número 4, versículo 21, o que diz o capítulo número 4, versículo 21? 4, 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta-te que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o meu povo. Então, aqui nós vemos uma palavra clara. Antes, nós temos uma previsão de que isso iria acontecer. Ele não vai deixar, porque eu endurecerei o seu coração. Aqui há uma reiteração, e nessa reiteração, Deus diz que ele irá endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Mas por que Deus vai endurecer o coração de Faraó, não deixando-o ir? E como é isso? Qual é o modus operandi desse endurecimento? Passivo, ativo? O que vocês aprenderam? É importante a gente saber. Será que Deus foi lá no coração de Faraó para endurecer o coração de Faraó? Ou um coração empedernido por si só, só com a ausência da ação positiva de Deus, ele já continua empedernido? Será que ele pensou que estava sendo enganado devido aos magos deles fazerem as mesmas coisas que Moisés e Arão faziam? Não, como eu falei a princípio, a concepção que Faraó tinha de si era de que ele era um Deus. E todo o poder ali da sua corte de magos era um poder supremo. Então, isso tudo começou a ser desafiado. Então, ele tinha essa ideia. E como ele concebia a si próprio como um próprio Deus, então ele estava sendo desafiado por um outro Deus. Onde é que está esse Deus? Dá um retrato dele. Moisés tinha dois desafios. Primeiro, dizer para o povo de Israel que não veria esse Deus, né? E quando o povo me perguntar quem foi que me enviou, não tem uma imagem dele, nem um retratinho dele, é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. O que eu vou dizer para ele? Não diz o eu sou me enviou. Digo para eles assim. Ficou um negócio abstrato. E para o Faraó, mais abstrato ainda, o Deus dos hebreus. Ora, se o Deus dos hebreus é uma figura abstrata para os hebreus, também é uma figura abstrata para o Faraó. Que são meus escravos. E são os meus escravos. E como é que esses escravos têm um Deus que agora vai desafiar a mim, que sou Deus, e a minha corte poderosa de magos e os meus deuses aqui? Afinal, nós temos 12 aqui durante o ano. Sem contar que eu sou o grande representante do Deus Sol. Então, essa visão que ele tinha faz com que há um desafio aí. Como ele já tinha desafiado lá, chamado, né, os deuses lá dos tibetanos para um duelo, aí que não tinha acontecido e tudo mais, então, agora o Yahvé, o Senhor, toma a briga e diz, não, eu venho aqui para o duelo, eu vou aceitar o seu duelo. Tá? E agora a gente vai brigar aí e vamos ver quem é realmente Deus. Então, dentro desse contexto, que inclusive é muito bem tratado por essa irmã chamada Jodel Onstott. Ela fez uma pesquisa num momento de muita crise espiritual, então ela fez uma grande pesquisa para saber se realmente todos os eventos que são narrados ali no Êxodo e em todo o Antigo Testamento, se eles de fato mostravam que essa divindade era real do ponto de vista arqueológico, né, de uma busca científica, porque ela vai fazer PhD lá em arqueologia, para poder fazer a sua pesquisa, e ela nos brinda com uma tese que é volumosa, que é o volume 1 da tese dela, das pesquisas dela, são 2 volumes. E aqui ela trata de modo magistral, como nenhum outro, a respeito desses temas que são o envolvimento e o transfundo histórico, e pesquisando em fontes, que cita aqui inúmeras fontes,
e tem esse livro aqui com 1000 e quase 1150 páginas, 1130 páginas só de pesquisa a respeito desses assuntos. Lá na página 482, no meiozinho do livro, ela então mostra esses aspectos que nos dão a oportunidade de reconstruir, né, o Sitzenleben, que é chamado lugar vivencial do texto, e saber como o que está se passando, para a gente poder ter uma ideia da dimensão desse conflito entre Deus Todo-Poderoso e o falso Deus Faraó, com o seu falso Deus que não existia, e Deus tinha que provar para eles que realmente eles não tinham essa divindade e não valiam nada. Tá? Então aqui nós percebemos que Deus diz que irá endurecer o coração de Faraó. Inclusive aqui a forma verbal que é usada para deixar bem destacado, existem duas formas que são utilizadas. Por exemplo, quando você usa um verbo no futuro, né, que é o imperfeito no hebraico, você dificilmente utiliza o pronome antes do verbo, porque o pronome fica implícito na forma verbal. Por uma questão de ênfase, quando se quer dar ênfase a uma ação, então se usa o pronome mais o verbo no futuro. Quando há essa construção sintática, então significa que é algo que está sendo enfatizado. E é exatamente o que está acontecendo aqui, quando Deus diz Vani ahazek. O hazek é fortalecer, né? O verbo hazak, que vem aí, Ezra, por exemplo, é tudo nessa questão de fortalecer, né? De tornar, endurecer. Quando ele diz Vani e eu, né? Ahazek, entre libor, e eu vou endurecer o seu coração, o pronome usado com esse verbo mostra que essa ação de Deus é uma ação definitiva e é enfaticamente explicitada. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou fazer isso. Né? Então ele vai se estar envolvido nesta ação de endurecimento. É um aspecto ativo de ação. Quando diz que o coração de Faraó endureceu-se, então aí nós temos uma passiva, foi endurecido. Tá? E esta recorrência, você vai ver, ora Deus endurecendo, ora Faraó endurecendo. Então como é que a gente vai entender essa expressão? Voltemos então ao Humberto Cassuto, que nesse comentário que ele faz aqui, ele está aqui no meu começa assim, eu faço um comentário aqui para poder fazer uma introdução. Diz Humberto Cassuto, considerado o melhor intérprete judeu, que foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, no seu comentário de Êxodo 4:21, analisa o tema dentro da cosmovisão hebraica da Torá, para ser fiel ao modo de expressão das pessoas para as quais a Torá foi escrita, e não segundo paradigmas da filosofia grega posterior, que confronta soberania e presciência divinas e liberdade humana, cujos modelos de confrontação deste tema têm sido passado à posteridade, que por sua vez, anacronicamente, ou seja, levando uma coisa do futuro para o passado, anacronicamente, tentam analisar o tema segundo essas categorias, gerando falácias exegéticas, ou seja, interpretações incorretas, que impõem até mesmo contradições ao texto da Torá. Assim, ele restabelece o texto dentro do seu contexto histórico, lendo-o pela ótica da cosmovisão dos recipientes da Torá, quem recebeu o texto em primeiro lugar. E chega a uma conclusão que efetivamente surpreende por sua simplicidade. Cassuto percebeu que as más interpretações do tema são decorrentes desse anacronismo que leva a categorias filosóficas posteriores, que nem existiu na época dos hebreus, tá? Que estão completamente ausentes do ambiente vivencial e na cosmovisão dos primeiros receptores da Torá. Daí então, nós temos aqui, mas eu, comenta o Cassuto. Assim o Senhor continua a falar, endurecerei, literalmente tornarei forte, que usa o verbo hazak, né, o verbo fortalecer, seu coração, e ele não deixará o povo ir. Aqui surge pelo menos
pareceria, à primeira vista, um problema difícil que os exegetas ou intérpretes, e especialmente os filósofos medievais, lutaram por muito tempo para resolver. Pode ser formulado assim. Olha como a questão fica formulada posteriormente pelos filósofos medievais. Se é o Senhor quem fortalece ou endurece o coração do faraó, então não pode ser culpado por isso. Ora, se é Deus que endurece o coração de faraó, como é que faraó vai ser culpado por aquilo que ele está fazendo porque Deus fez? Quem é o autor da ação? É Deus. Então a culpa é de quem? É exatamente assim que os filósofos medievais colocavam a questão. Ora, se Deus endurece o coração do Reginaldo para fazer uma coisa e ele faz, aí o Reginaldo diz, mas eu fiz porque o Senhor endureceu meu coração. O Senhor mandou fazer? Criou as circunstâncias para que isso acontecesse? Percebe? Então essa questão foi colocada assim na época dos filósofos medievais. E é assim que ela precisa ser colocada, porém precisa ser analisada dentro do contexto em que ela primeiramente aparece e quais são as razões por trás disso. Aí é que é importante. Cassuto prossegue. E, consequentemente, é antitético para ele sofrer retribuição. Uma pergunta semelhante pode ser feita com relação a 3,19. E eu sei que o rei do Egito não vai te dar permissão para ir. Se o Senhor sabe a priori, antecipadamente, como o faraó agirá, segue-se que é impossível para o último fazer o contrário. Mas se Deus já previu que ele vai fazer aquilo, isso forçosamente vai acontecer, porque Deus viu, e Deus viu um fato futuro, por sua perspectiva de eternidade, e está adiantando esse fato vai acontecer. Ora, se esse fato vai acontecer, ou seja, Deus sabe que Faraó vai agir desse jeito, segue-se que é impossível para o último fazer uma coisa diferente daquilo que Deus previu, porque então ele não previu. Percebem? Nesse caso, aí conclui, é injusto que ele seja punido por suas ações. Assim os filósofos medievais colocaram essa questão do endurecimento do faraó, que parece até, do ponto de vista da época dos filósofos medievais, ter bastante lógica. Cassuto, então, começa desconstruindo a questão da perspectiva anacrônica que é levada para a análise do texto. O texto em si não está discutindo categorias filosóficas nem problemas filosóficos, e os primeiros leitores, quando receberam o texto, nunca poderiam imaginar a questão nessa perspectiva que ela seria analisada no futuro. No ambiente em que eles recebem o texto original, eles recebem de uma forma que adapta a sua cosmovisão, como eles enxergavam as coisas. Diferente daquilo que posteriormente querem atribuir ao texto e levar a questão a assumir uma forma que ela jamais teve intenção de assumir no seu ambiente vivencial original. Então, Cassuto diz o seguinte: quando consideramos essas duas questões, devemos primeiro perceber que não estamos lidando aqui com questões filosóficas, como a relação entre o livre-arbítrio do homem e a presciência de Deus. Para começar, essas categorias nem existiam na época dos israelitas. Os israelitas não tinham esse sistema, nem filosófico, nem teológico a respeito disso. Ou a justificação da recompensa e punição pelos atos humanos que Deus mesmo provocou. Não é levado em conta isso aqui. A Torá não procura ensinar filosofia, nem mesmo o que é chamado filosofia religiosa. Quando a Torá foi escrita, a filosofia grega ainda não havia sido pensada ainda. A lógica grega também não existia. Além disso, a Torá, olha que está em negrito, não se dirige aos pensadores, mas a todo o povo, e se expressa em uma linguagem compreensível para as massas, e adaptada ao pensamento do povo comum. Portanto, não devemos considerar aqui a elucidação dos problemas filosóficos acima mencionados como tais, mas apenas para explicar o significado das passagens e entender as intenções da Torá, o que ela deseja nos transmitir. Então, a gente já começa a fazer o quê? Deslocar o texto para o seu tempo. E também tirar a roupagem
que essa questão, possivelmente, a partir das categorias de pensamento grego, assumiria no futuro. Isso não estava na cabeça do israelita lá dentro do Egito quando ouviu a respeito dessa questão. Você sabe, Silmara? Ele não tinha nada a ver com isso que ia surgir. Os gregos ainda iam pensar a respeito disso para depois os filósofos medievais retomarem isso e levarem para o problema teológico que eles supostamente veriam aqui. Então ele já começa a fazer o quê? Desconstruir a abordagem anacrônica, que é levar categorias futuras, posteriores, para um texto antigo. Isso desvia muito a interpretação. Então ele já começa a fazer com que os exegetas pisem lá no tempo do Êxodo. É aqui que vocês têm que analisar o texto. Aqui que é o contexto vivencial. Em seguida, ele diz o seguinte: com relação a 3,19, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e se não for obrigado por mão forte, o assunto é muito simples se o vermos na perspectiva adequada. No período do Pentateuco, as pessoas ainda não estavam conscientes aí no caso seria uma contradição, que deve ser observada entre a presciência de Deus dos eventos e a responsabilidade imposta ao homem pelos seus atos. Então isso seria visto, na realidade, como uma contradição. A questão, como foi colocada pelos filósofos medievais, ela seria uma questão de contradição. Ou seja, teríamos dois termos: teríamos a presciência divina, sabendo que as coisas iriam acontecer, temos a ação da soberania de Deus, que iria guiar os eventos para acontecer, e por conseguinte, ou se exime o homem de culpa porque está fazendo alguma coisa que Deus determinou, aí no caso ele está livre de culpa, ou então tem uma contradição. Ou seja, Deus manda acontecer os eventos na vida da pessoa e a pessoa ainda sofre a punição. Aí ele viu isso o quê? Uma contradição. Porém, a forma em que nós temos de conciliar a soberania de Deus, a presciência de Deus e a responsabilidade humana é o que se chama de paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxos são duas verdades que existem em tensão, de modo que parece que uma contradiz a outra. Percebe? Então é esse aspecto que a gente precisa perceber, que relaciona a soberania de Deus e a presciência, como também a responsabilidade humana. Ou seja, o homem é responsável por todos os seus atos. Embora Deus já saiba que todos esses atos vão acontecer, eles acontecem por um decreto divino. Ora, se eles acontecem por um decreto divino, então aí você não pode dizer assim, então o que Hitler fez estava justificado, porque Deus já sabia que ele ia fazer. Né? E se ele fez é porque Deus decretou desde a eternidade para ele fazer. Né? Nós temos que exatamente olhar por essa perspectiva e saber que há um paradoxo, que não elimina a responsabilidade, ele faz por conta daquilo que ele é. Então, quando esse faraó é introduzido na história, como diz o versículo 16, ele entra na história de que maneira? Eu te levantei para mostrar em ti a minha glória. Ele é um vaso de ira, que Deus levanta com esse contorno todo, e com daí é o rei mais arrogante que é levantado, e por conta desse levantamento, Deus tem um propósito, Deus tem uma proposta. E ele está sendo punido por conta de quê? Deixa que o Cassuto vai dizer. Isso é importante, vocês pegarem essa linha de ação, de pensamento. E se em geral eles estavam cientes da inconsistência, eles a resolveram de forma simples e superficial, sustentando que a presciência de Deus era apenas sua capacidade de servir a natureza de suas criaturas e saber que uma pessoa e uma certa pessoa em uma dada situação se comportaria de acordo com a sua natureza e atributos de uma maneira específica. Essa aparentemente é a intenção de Gênesis 3,19. Ou seja, dentro dessas circunstâncias, Deus já está vendo, já sabe quem é o sujeito, já sabe como vai ser a constituição, porque o DNA desse faraó aí, ele já foi construído exatamente para ele ser esse tipo de pessoa. E o contexto, o ambiente em que ele vive, de concepção de que ele é um Deus e de que há aquelas divindades, é também tudo concorrente para que ele aja do jeito que vai agir. E Deus já viu
que queria fazer. E ao mesmo tempo já adaptou a punição, não por causa do seu endurecimento, vocês vão ver, mas por conta das suas ações. Quais os dois graves problemas e pecados que o faraó comete com o povo de Deus? Ele foi bom para o povo de Deus? Como aquele outro faraó? Ele oprimia. Ele era um opressor. Ele foi um opressor. Mas o que? O que ele fez em relação aos filhos dos judeus? Mandou matar as crianças. Entendeu? Então é exatamente por esses pecados que ele vai ser julgado. Né? O endurecimento é exatamente a não permissão de Deus, porque aí não seria justo, de ele voltar atrás. Aí criou o sujeito com aquela cabeça mesmo de ver aquilo ali é uma parede, mas eu vou bater com a cabeça na parede. Infelizes aqueles que acontece isso com ele, né, Diago Marco? E eu vou bater mesmo com a cabeça, você vai estourar a tua cabeça. Não, mas eu vou bater com a minha cabeça na parede. Entendeu? É um indivíduo que, por conta dos seus pecados, é que Deus vai julgá-lo. É exatamente por conta dos seus pecados. Então ele tem, por aquela conta, imagine o que aconteceu de opressão no período desse faraó, conforme nós vimos. Então ele está sendo julgado pelas suas ações, pelos seus pecados, e não pelo endurecimento do seu coração. O endurecimento do coração faz parte da sua própria constituição, né, pela perspectiva que ele tem de que é um Deus e que não tem outro Deus aí que vai me destronar assim fácil, eu vou brigar com ele até o final, e foi para a briga até sangrar no ringue. Entende? Aquele lutador, já viram isso? O lutador que está vendo, o cara está perdendo, mas levanta. Leva soco, cai de novo, mas levanta, teimoso. Vai até morrer. Até levar uma que ele morre ali no ringue, mas é teimoso. E esse faraó é exatamente essa topeira, esse sujeito desse jeito. E Deus não dá a ele a oportunidade de ele reconhecer e se arrepender. E ainda você vai ver nesse capítulo que ele tem um vislumbre que ele confessa o seu pecado, confessa o pecado do seu povo, que concordou com ele em oprimir os judeus, os hebreus, e também confessa que o Senhor é justo ao fazer tudo o que está fazendo. Ora, se o próprio faraó reconhece isso, então ele mesmo justifica a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Eu mereço, meu povo é ímpio, eu sou ímpio, nós somos ímpios, o Senhor é justo. Né? Mas ele vai, então ora a Deus aí, tá? Aí já entra aquela falsidade que ele vai mantendo até o final. Ora a Deus aí, para ver se acaba esses trovões aí, poxa, que eu vou mudar de ideia e vou liberar vocês. Né? Me engana que eu gosto, né? Com essa fala do Senhor, a gente imagina o tamanho da opressão que ele fazia sobre o povo. Exatamente. Então, vocês com essa visão mais macro, aí você tem condição de entender. Agora você está dentro de um contexto em que você vai entender por que Deus endureceu o coração de Faraó e como foi. Deus não precisa chegar e, por exemplo, para o inferno, Deus não precisa chegar e levar ele para o inferno. Ele próprio vai com os seus próprios caminhos, com os seus próprios pés. Só Deus abandoná-lo, pronto, é o suficiente. A única forma de reverter a ida de um indivíduo para o inferno é quando Deus age ativamente, ressuscitando dos mortos através da identificação com Cristo, tirando da sua sepultura espiritual. Aí há uma ação positiva de Deus através do Espírito Santo, aplicando o sacrifício de Cristo na cruz. Do contrário, o homem morto em delitos e pecados já está condenado, como diz o apóstolo Paulo de modo muito claro, filho da ira. E Deus o abandona e ele vai simplesmente seguir o seu caminho para o destino, que é a ira de Deus. Então não precisa Deus chegar e ficar empurrando ele para ele, então, que ele já vai como uma força gravitacional. Né? O ímpio está numa força gravitacional caindo dentro do abismo, e só se Deus fizer uma intervenção, e Deus só faz isso nos seus eleitos, nos seus escolhidos, né? Para que ele possa voltar e entrar no caminho da salvação. Como fez com Paulo, como fez com Cornélio, como fez com Gadareno, como fez comigo e como fez com todos nós. Né? Então isso é importante. Essa aparentemente é a intenção aqui de Êxodo 3,19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado pela mão forte.
Quanto ao endurecimento do coração de Faraó, devemos ter em mente 3 coisas. Essas 3 coisas que são importantes se quisermos entender o significado das passagens corretamente. O primeiro é a maneira pela qual o hebraico antigo se expressa. Na dicção hebraica primitiva, é costume atribuir todo fenômeno à ação direta de Deus. Tudo vocês percebem que nós vemos Deus está agindo. Dentro do modo de ver hebreu, Deus age em tudo. Tá? Isso aqui é importante. Uma mulher estéril, é dito dela que o Senhor fechou o seu ventre. E um acidente em que uma pessoa mata outra sem querer, é dito Deus o trouxe oportunamente em suas mãos. Êxodo 21, 13. E assim por diante. Todo acontecimento tem uma série de causas. E essas causas, por sua vez, têm outras causas e assim por diante, ad infinito. Tá? O filósofo, posteriormente, vai pensar na sequência dos eventos como um investigador criminal que vai descobrir por que um crime aconteceu. Até que ele vá à origem, ele vai reconstruindo cada etapa do processo que levou ao crime. Tá? O hebreu era direto. Né? O hebreu era direto. Qualquer acontecimento, né, diz aqui, de acordo com a concepção israelita, a causa de todas as causas era a vontade de Deus, o Criador e governador do mundo. Agora, o filósofo examina a longa e complexa cadeia de causalidade. Enquanto a pessoa hebraica comum pula instantaneamente do efeito para a primeira causa e atribui primeiro diretamente a Deus. Aconteceu uma coisa, Deus. Aconteceu outra coisa, foi Deus. Percebe? Ele não faz esse encadeamento lógico, ele simplesmente vai da ponta para a primeira causa. Se Deus é a causa de tudo, então isso aconteceu porque tinha que acontecer e foi Deus que promoveu isso. É assim que a Torá emprega expressões como, consequentemente, expressões humanas e é assim que ela se expressa. Consequentemente, a expressão mas eu endurecerei o coração de Faraó, o coração dele, tá? É, em última análise, o mesmo que se estivesse redizida, no mais seu coração estará endurecido. Ou seja, há uma sinonímia aqui. Por conta disso, meu comentário. Semanticamente, de acordo com a mentalidade hebraica na Torá, há uma sinonímia entre essas expressões. Tanto dizer que Faraó endureceu o coração, como Deus endureceu o coração, na concepção hebraica era a mesma coisa. Deus está no negócio. Como ele guia, eu não quero saber, não vou filosofar, eu sei que existe uma coisa e existe a outra. Eu sei que o próprio Faraó endurece seu coração, você vai ver isso escrito, e sei que Deus também está por trás, não permitindo que ele se arrependa, porque tem todo um programa de juízo completo para ele, no último lance do pacote, ele seja executado, o seu juízo seja executado. Ou seja, a sentença divina vai ser cumprida na íntegra. São 10 pragas, então essa foi a sentença divina por causa do endurecimento do coração dele? Não, o endurecimento do coração dele foi o modo através do qual Deus conseguiu, por assim dizer, operar o seu julgamento sobre esse faraó. Tá. Bem, com base nisso, esse aspecto é importante, e aí na continuação da narrativa, nós temos frases como, e o Senhor endureceu o coração de Faraó, 9:12 que a gente vai ver, alternam com outras como o coração de Faraó foi endurecido. Podem ser trocadas uma pela outra porque o seu significado essencial é idêntico na mentalidade judaica. O segundo ponto, Faraó pecou ao impor uma dura servidão aos filhos de Israel e decretou que seus filhos pequenos deveriam ser destruídos. É aí que está o grave problema do Faraó. Por isso ele foi punido, não por causa da dureza do seu coração. Se ele tivesse atendido imediatamente o pedido de Moisés e Arão, ele teria saído livre e não sofreria nenhuma penalidade. Primeiro pedido, Deus mandou, então tá bom. Se Deus desse o coração a ele ali, tranquilo, então tá bom, pode lá levar o povo todo aí. Não existiriam as 10 pragas, não existiria punição. Porém, ficaria alguma coisa em suspense. O quê? Ele tinha que ser punido por causa do seu pecado. Então, se ele sai ileso assim, sem mais nem menos,
aí não teria justiça, porque o que ele fez, Deus tinha julgado, justo juiz tinha dado a sentença que ele tinha que cumprir aquela sentença até o final, que culminaria na morte do seu primogênito e depois da sua própria morte. O juiz tinha decretado. Percebem? Por conta daquilo que aconteceu com os filhos de Israel, com a escravidão que ele impôs, com as crianças que ele mandou matar, e que muitas foram mortas, tudo isso está pesando na sua sentença, e ela tem que ser cumprida na íntegra. Para isso, Deus não dá nenhuma chance para ele voltar atrás. O cara está apanhando e está levanta, está apanhando e vai levanta, está apanhando e vai levanta, está apanhando e vai levanta, e apanha de novo, cai, levanta e vai até o final, assim, até ser destruído. Eu me lembro do Rodrigo, que falou uma besteira lá no Brasil, né, quando estava no tempo de impiedade. Aí ele estava numa situação de prosperidade, aí ele chegava e dizia para Deus assim: estou aqui, estou bem mesmo, viu? E não é de nem se tu me derrubares eu vou levantar de novo. Daí para frente a vida dele foi um levanta e cai, que até hoje está um levanta e cai. É mesmo depois de convertido, que já se arrependeu, mas está um levanta e cai. Nunca, o cara chega lá, bota 20 caminhões na prefeitura de Nova York para puxar o lixo, e sai daqui dos Estados Unidos sem dinheiro nenhum. Está lá no Brasil fazendo um negócio, pai dele milionário, as coisas dando tudo certo, daqui a pouco ele cai tudo, desmorona tudo, Deus bota só o dedinho, desmorona tudo, está devendo 200 mil ao banco e sai de lá fugido para os Estados Unidos. Então é exatamente esses altos e baixos que acontecem por conta de quê? O indivíduo vira uma topeira, vai confrontar exatamente com quem ele não pode, e Deus então vai brincar com ele. Não, então vai, eu vou te levantar, você vai cair, então cai agora, desmorona tudo, tá tudo errado. Aí daqui a pouco ele vai, não, agora estou levantando, agora eu vou levantar, hein? Aí levanta, agora cai de novo. É o caso do grande faraó. Então ele está sendo punido pelos seus pecados. E diz: se ele saísse livre, não sofreria nenhuma penalidade, o que não seria justo. Assim, sua dureza de coração serve como meio de infligir sobre ele a punição das pragas, uma punição que ele merecia por seus pecados anteriores, e de provar ao mundo que existe uma lei moral e um juiz que retribui a cada homem de acordo com as suas ações. Aí Cassuto então coloca a questão dentro da perspectiva da época em que os judeus receberam o texto. E por fim, qual a última razão? Terceiro ponto, ele não apenas em nenhum lugar se afirma que Faraó foi punido por seu endurecimento, mas também deve ser observado que em nenhum lugar da Bíblia diz que sua intransigência foi considerada uma iniquidade. Não se condena o endurecimento do coração de Faraó, se condena as ações opressoras dele contra o povo. Deus o está julgando não por conta da sua impenitência, por conta da sua blasfêmia, por conta das suas mentiras ditas para Deus. O sujeito mente, mas mente... Não, você pode... Pede a Deus para poder ele parar com isso aí, que eu vou libertar. Acabou de resolver o problema, ele volta a fazer o erro novamente. Nem isso é levado em consideração. Deus ainda consente, tá bom, atende a oração, para o trovão, para tudo, mas ele prossegue na sua marcha. Não é por isso, nem por isso Deus está julgando. Então esse ponto é fundamental. Nossa passagem se torna perfeitamente clara quando a comparamos com a declaração expressa em termos semelhantes aos aplicados ao faraó em Deuteronômio 2:30. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos deixou passar por ele, pois o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e fez seu coração obstinado, para que pudesse entregá-lo em suas mãos, como acontece nesse dia. Por que Sion, rei de Hesbom, lá dos amorreus, estava nessa época do julgamento sendo endurecido? Deus sempre age à base de razões morais. Volta lá atrás a promessa de Abraão. Porque ainda a medida da iniquidade dos amorreus não está completa. Então Deus esperaria 430 anos até que a iniquidade chegasse ao ponto. Quando chega ao ponto, é exatamente nesse momento que levanta um rei que vai fazer oposição para defender a sua terra. Na visão dele, ele está defendendo o seu patrimônio. Não vou entregar isso na mão desses invasores, não. E ele está exatamente o quê?
cumprindo um plano de Deus para poder executar o juízo sobre eles. Tá? Porque deixe estar que durante todo esse tempo, se vocês imaginem, os milhões de pecados cometidos pelos amorreus, que a gente vai tomar conhecimento através da lei, que sacrificavam crianças no altar de Moloque e uma série de outras coisas que aconteciam. Percebe? Então, eu só queria deixar essa questão bastante clara, porque eu acho que com ela você ganha toda a visão das pragas e você vai ver as coisas de um modo totalmente diferente. Então a conduta de Sião em defender corajosamente a terra do seu domínio certamente não foi pecaminosa, era apenas um meio usado pelo Senhor para cumprir o seu plano que havia sido concebido desde o início de acordo com os princípios da justiça. Deus sempre age à base de razões morais, tá? Que exigiam que a iniquidade dos amorreus fosse punida e os méritos dos pais de Israel recompensados, como está lá em Gênesis 15, 16, que a gente sempre está trazendo à memória. Assim, se tomarmos conhecimento desses 3 pontos e lermos as passagens de acordo com o seu significado simples e de acordo com o raciocínio do seu período, e não à luz de conceitos que surgiram em uma época posterior, veremos que, em última análise, não há problema ou dificuldade aqui. E tudo fica claro à luz da ideologia da cosmovisão original dos israelitas. O resto da declaração divina se refere às consequências que a obstinação do faraó trará em sua esteira. Então tem toda uma sequência. Tudo está programado dentro do calendário civil e das estações do Egito. E lá no final nós vamos ver que a última praga é a morte do filho primogênito do faraó. Bem, visto dessa perspectiva, se desconstrói a questão da tensão que existe entre a responsabilidade humana e a soberania e presciência divinas. É um paradoxo, tá? Há uma verdade em cada uma dessas. Deus é soberano, presciente, onisciente, todo-poderoso, e por outro lado o homem é livre e ele tem a sua liberdade e é responsável pelas suas ações. Como isso se relaciona do ponto de vista do desenvolvimento histórico, aí é um paradoxo e tudo, obviamente, está dentro do controle da soberania de Deus. Paulo simplifica. Tem os vasos da ira e os vasos da misericórdia. Ele diz: os vasos de misericórdia somos nós, que Deus não nos fez para sermos uma topeira, um burro, como esse tipo desse faraó aí, que está vendo que vai se arrebentar, mas continua até se arrebentar. Deus interviu, fez uma intervenção na nossa vida, nos tirando da nossa sepultura espiritual e nos dando condição de hoje nós podemos entender o seu projeto, que é para a bênção das nossas vidas no futuro. Eu acho que o Cassuto ele foi brilhante dessa sua abordagem, por isso que eu quis trazer para vocês. Com tudo isso em mente, eu só tenho 232 horas para falar, hein? 232 horas, a autonomia que me dá ali. Vamos às pragas de hoje, né? Nós estamos aqui, o capítulo de número 9, a peste nos animais, as úlceras no povo e as saraivas. Então, vamos aqui ao nosso texto de hoje. Primeira pergunta: que praga Deus mandou Moisés avisar a Faraó que viria sobre o Egito? Quais os animais que seriam atingidos e quais os que dentre eles não morreu nenhum? Êxodo 9, de 1 a 7. Êxodo 9, de 1 a 7. Vamos lá. Oi. E disse o Senhor a Moisés: apresente-se a Faraó. Vamos ler na NAA, que é fácilzinho de leitura e bem interessante. Diz assim: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adorem, porque se você se recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. Então Deus, aqui nesta praga, que é a quinta praga,
ele vai provocar um gravíssimo problema em que área? Pecuária, agricultura? O que é isso aqui? Vai mexer com os animais. Percebe? Observe que primeiro afetou a pesca, né? Fez lá no Egito, naquela praga, você vai ver. Ele está afetando economicamente, está destruindo economicamente os egípcios. Até a quinta praga. Há uma estrutura econômica, quinta praga, sexta, há uma desestruturação econômica total. Né? Tudo em que o Egito confiava, e principalmente por conta das divindades que estavam por trás de cada uma, né, da concepção, qual é a visão dos egípcios, as divindades que estavam responsáveis por fazer cada setor da economia egípcia funcionar, estavam impossibilitados, todos esses deuses estavam sendo impossibilitados de proteger os egípcios da ação do Deus Todo-Poderoso dos hebreus. Percebe? Então tem todo um ponto nevrálgico. Cada toque que Deus dá visa afetar uma área específica da vida e da economia dos egípcios, até que atinge depois os próprios egípcios. Então tudo isso aqui tem uma proposta. E esse livrinho aqui, Luciano não viu como estava aqui, ó, uma tese boa, que Yahvé existe. Né? Ele traça exatamente a questão da divindade que está vinculada a cada um desses meses, né? E mostra que a proposta de Deus é não deixar com que eles ficassem acreditando que aquela divindade vai agora proteger a pecuária. Então tinha a divindade que protegia a pecuária. Bem, Deus vem e arrebenta com tudo, mais uma divindade cai por terra, na concepção judaica. Então o Egito viu a queda dos seus meses, dos seus dois deuses, cada um responsável, né, por um mês, e eram 3 as estações do Egito, né? Então cada mês uma divindade ia caindo, né, e até chegar ao final que o último dos deuses lá do Egito, que era o grande faraó, né, também iria cair. Então a intenção é exatamente essa. Deus está tocando nos pontos nevrálgicos da vida, da sociedade e da economia egípcia, mostrando que ele, embora invisível, é um Deus ativo e é um Deus que está mais real do que os utópicos deuses que eles tinham na cabeça deles, que eram divindades. Interessante que nosso tempo passou depois dos egípcios, e vocês acreditam que ainda tem pessoas hoje que acreditam nessas divindades que protegem o mar, outra protege as cachoeiras, outras protegem as florestas, outras protegem a agricultura. No século XXI, vocês acreditam que isso ainda existe? Existe? Ainda tem pessoas que, vocês são, quem vai porque não foi o carioca, né? O que o Luciano sabe, né, Luciano? Muito bem, né, Luciano? Carioca lá, meu Deus, cada coisa para algumas pessoas, cada faceta da terra é governada por uma entidade lá que eles acham que é um Deus, e aí tem um ídolo que representa aquele Deus ali, que protege, né? Quem católico sabe, cada ídolo tem uma especificidade. Né? Diminuiu muito, né? Diminuiu bastante, mas ainda existe muito aqui também. Então o que Deus está fazendo? Exatamente mexendo nessa cosmovisão e se introduzindo, se apresentando para os egípcios, não uma apresentação como eles poderiam ter, se tivesse um rei igual àquele anterior. Deus se revelou aos egípcios. Lembram? Através daquele faraó da época de José, favoravelmente Deus se mostrou aos egípcios, né, de um modo gracioso e misericordioso. E agora, com esse rei Apófis aqui rígido, Deus está se mostrando implacável, né? Indomável. E os egípcios estão sofrendo por conta da dureza desse seu rei. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito.
Outro aspecto importante, que a terra de Gósen estará sob um manto de proteção, em que nada do que já aconteceu no restante do Egito irá acontecer na terra de Gósen. Todos os animais dos egípcios estão ameaçados, inclusive o grande rebanho do faraó, que deixa estar, desde a época de José, está usufruindo daquelas leis que José impôs de comprar todo o Egito para o faraó. Então é a época em que o rebanho de faraó cresceu e está gigantesco. Agora Deus diz: eu vou ferir. Tá? Então ele está desestruturando, até ele realmente reconhecer que ele não é esse Deus que ele pensa que é. Enquanto é isso, olha aí. E a diferença que Deus vai fazer, gente, isso é um grande sinal para os israelitas, os hebreus, e por outro lado é um grande sinal para o faraó e seu povo. Mas é uma distinção, Deus falando antes de acontecer. Vai haver distinção entre o rebanho do meu povo e o rebanho de vocês. Lá não vai acontecer nada. E com vocês, aguardem que a pestilência vem. Percebem bem o que acontece aqui? Na realização desta punição, o que nós vemos? Que Deus, que está no controle de tudo, Ele tem poder para proteger o seu povo. E vai mostrar isso para os egípcios, que Ele tem poder para proteger o seu povo. Ele vai punir os egípcios, o povo de Deus está dentro do Egito, mas o povo de Deus vai gozar de proteção. Até cuidado pelos animais desse povo. Isso vai o quê? Fortalecendo, robustecendo de um lado de cá, né, a fé dos israelitas nesse Deus, né, que realmente é um Deus que fala, que cumpre. E olha as coisas que aconteceram. Imagine as notícias correndo. Morreram todos os animais lá do faraó, acabou tudo o gado. E o nosso aqui bonito, protegido. Eles vão crescendo em fé e os egípcios sendo destruídos. E alguns despertando para ter temor desse Deus. Que vocês vão perceber isso acontecendo. E diz mais aqui: o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. Então Deus diz: olha, amanhã vai acontecer, vai ser assim, e no dia seguinte tudo acontece como Deus falou. É uma revelação que Deus está dando da sua existência, tá? E essa revelação da sua existência tem essa bifurcação em termos de aplicação. Para os hebreus, fortalecimento na fé e conhecimento da magnitude, da grandeza, do poder desse Deus que diz que iria tirá-los com mão forte da escravidão do Egito. Por outro lado, mostrando ao soberbo faraó quem é esse Deus e que ele na realidade não era Deus coisa nenhuma, e o Deus e os deuses em que ele confiava não valiam absolutamente nada e ninguém fazia frente ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dos hebreus. Então, por um lado é desconstrução, por outro lado é construção em fé e na revelação de quem é esse Deus. Aí eles vão começar a construir o que falta à expressão eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o Deus que protege, eu sou o Deus que guarda, eu sou o Deus que julga, eu sou o Deus que livra. Eles vão construindo eu sou, né? Diz que eu sou, me mandou, te mandou lá, diz que eu sou. Aí depois eles vão dizer, eu sou o quê? Eu sou o que sou. Mas ele está agora se revelando pelos seus atos quem ele é. E olha aqui que revelação extraordinária. Ele é o Deus que vai punir os egípcios pertinho, dentro do Egito, vai guardar o seu povo para depois eles poderem dizer: Deus nos colocou num alto refúgio, né? Deus nos colocou sob um manto de proteção, sob as suas asas. Isso tudo vai ser construído poeticamente depois nos Salmos, não é? Mas eles estão tendo por experiência o conhecimento que esse Deus está revelando para eles. Tá? Então isso é muito importante. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra.
Próximo período, próximo aqui parágrafo. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então aqui, o que nós vamos ver? Coração de Faraó, aqui nesse caso específico, o que acontece com ele? Vamos usar o meta, aquele grande pleonasmo, né? Ele se auto-endureceu-se a si mesmo. Então aqui nós vemos, e ele não deixou o povo ir. Ele está na quinta praga ainda, tem mais pela frente. Então a gente percebe que, novamente, né, aqui nesse caso aqui, o verbo vem do verbo kavad, que ele diz que se tornou pesado. Então qual foi o impacto desta ação de Deus sobre os seus rebanhos e sobre o rebanho dos israelitas? Diz aqui que o coração dele ficou pesado, né? Matou meus animais e poupou os animais dos israelitas. Mas os israelitas são meus, eu não vou deixá-los e eu fico com os animais deles. E continua na sua briga com Deus. Vamos ver como é que vai acontecer? Vamos ao próximo ringue, próximo round aqui. Vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta. Vamos à sexta praga. Ok. Cavalos, jumentos, camelos, gados, bois e ovelhas. Segunda pergunta. O que Deus mandou Moisés espalhar ao ar diante dos olhos de Faraó? Em que isto se tornaria? E quais os seres que seriam atingidos por essa praga? Então, os versículos 8 e 9 dizem assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras ou furúnculos nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Então vocês imaginem. Então aí ele ia pegar aquela cinza diante do Faraó. O Faraó ia falar: o que é isso? Daqui a pouco aquela cinza espalhar por toda parte. Tá? E vamos à próxima pergunta. Fez o sinal. O que aconteceu? Próxima pergunta. O que Moisés e Arão tomaram em suas mãos, o que fizeram perante Faraó e o que aconteceu aos homens, ao gado e aos mágicos de Faraó? Observem bem que, olha, os deuses, os magos já foram destruídos logo nos primeiros acontecimentos. Logo em seguida, o último a ser derrotado, o último inimigo a ser derrotado é o próprio Faraó. As divindades estão caindo uma por uma. A divindade do Nilo não protegeu o Nilo, não protegeu os peixes, foram caindo tudo. E agora, o que acontece? Os magos estão ali ainda, né, naquela tentativa de reivindicar o poder do apófis ali, do grande Faraó, para contestar o poder de Arão e de Moisés. Que Arão é o profeta e Moisés foi Deus, falou que fez Elohim, fez Deus para Arão. Ele é o profeta, no caso de Moisés. É muito interessante isso, contrastando os profetas falsos do Deus Faraó. Então, veja o que aconteceu, versículos 10 a 12. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais.
Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores. Agora, eles também foram afetados pelos tumores, estão cheios de furúnculos, já pensou? Corpo todo cheio de úlcera, furúnculo por toda parte. Tem que sair daqui, porque não dá para ficar aqui não, porque não dá, agora não dá nem para fazer. O que ele vai fazer? O quê? Vai fazer mais furúnculo? Não tem como, né? É o que ele fazia. E diz aqui, olha, os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus fez o evento, disse que iria acontecer, cumpriu o que ele falou e aconteceu, só que nem nessa situação cheia de furúnculos, cheia de úlceras, eles se quebrantou diante de Deus para poder mudar a situação. E os magos também, agora não dá para nós não, agora eu tenho que sair fora porque eu tenho que botar remédio nessas furidas, o negócio está feio. Está doendo aqui, tem que dar um jeito e arrumar aí uma pomada para poder melhorar. E o interessante agora aqui, olha a alternativa, verso 12, o que diz aqui? Aqui, quem é o agente? Porém Deus. Né? Quem é o agente no verso 12? O Senhor. O Senhor, então, endureceu o coração de Faraó. Aqui o verbo é razak, é fortalecer, né? Ou seja, fica firme aí, rapaz, fica firme aí. Ainda tem mais coisa pela frente aí para você passar por ela. Esse momento é nessa condição de não deixar ele voltar atrás. Seria esse endurecer aí, seria raiva? Ele ficava, a reação que ele tinha é que ele estava sendo derrotado e ele não queria aceitar essa derrota. Porque é um Deus invisível batendo no indivíduo que se julgava a Deus. Você imagina um indivíduo que se julga a Deus, que pensa no seu coração que é Deus, e agora chega uma divindade dos escravos dele para afrontá-lo. Então isso para ele era inconcebível, ele tinha que fazer frente até o final. Esse aqui é o grave problema. Então vamos à sétima praga. A sétima praga. O que Deus mandou, quarta pergunta, o que Deus mandou dizer a Faraó que enviaria sobre o seu coração e sobre os seus servos, o que Faraó teria que saber e com que eles seriam feridos? Versículos 13 ao 15 do capítulo 9. 13 ao 15, dizem assim: o Senhor disse a Moisés, sempre essa frase é recorrente, você vai ver essa frase inúmeras vezes, Vayomer Adonai El Moshe. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor. Também a frase que você vai ouvir depois dos profetas, Ko Amar Adonai, assim diz o Senhor. É uma frase que vai ser recorrente nos profetas, Ko Amar Yahvé ou Amar Adonai. Diz, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Ou seja, Faraó nunca ouviu dizer, e nem os egípcios, de um Deus que faça essas coisas que está fazendo, que está derrotando numa luta sequencial todas as divindades que eles pensavam que eram divindades, inclusive destruindo o seu autoconceito de divindade. Ele pensava que era um Deus também. Então Deus está dizendo, olha, porque você saiba, Deus está dizendo, você vai saber que na terra, em toda a terra, não tem ninguém semelhante a mim. Essa história que está acontecendo com vocês, ninguém vai poder repeti-la ou fazer algo mais magnífico do que eu estou fazendo. Por isso que eles são chamados de portentos, né? São os sinais, são as maravilhas que Deus está realizando. Deus está se revelando como Deus aos egípcios e ao seu povo.
Por um lado, confortando e fortalecendo a fé do seu povo. Por outro lado, desconstruindo a cosmovisão idólatra dos egípcios, a partir do seu próprio rei. E aqui o versículo 15 diz: porque, pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Ou seja, eu poderia ter te matado há muito tempo, você e seu povo tinha acabado com vocês. Mas eu vou fazer um processo bem gradual para vocês saberem todas as dimensões que vocês atribuíam às divindades que eram as protetoras da pecuária, da agricultura, da pesca e de tudo aí do Egito, né? A deusa a que dava saúde, prosperidade. Deus vai destruindo tudo e até o finalzinho, quando tocar na própria família do faraó. Então é um processo que a sentença do juiz está sendo cumprida rigorosamente. Isso Deus já tinha decretado. E vocês vão observar o quê? Em relação ao número das pragas: 10 pragas. 7, 10, 40, 3, são números que já vão preparando vocês para ter essa visão simbólica que vai depois ser usada lá no livro do Apocalipse, na Revelação. Que lá também você vai ver as pragas, né? 7 trombetas, né? E todas aquelas coisas. Tem toda uma interligação, e muitas das vezes nós vimos lá o transfundo das pragas futuras nessas pragas dos egípcios. Coisas semelhantes, né? Que vocês vão observar, podem reler lá o Apocalipse das pragas, e vocês vão ver que há semelhança do que foi feito e do que vai ser feito. E o que vai ser feito também vai ser para revelar para o mundo todo a realidade desse Deus. Na época da física quântica gravitacional, né, Deus se estará revelando a toda a humanidade que Ele, pelo seu juízo, Ele é Deus. E aí você vai ver também as diversas reações dos homens, dizendo: eles não se arrependeram dos seus feitos, das suas idolatrias e tudo mais. Né? Então vai também ter esse aspecto de endurecimento aí, que está muito vinculado ao que aconteceu com o grande faraó, até Deus cumprir o último juízo, numa sequência do encadeamento que está na sentença do juízo sobre a humanidade. Então isso é muito importante, você fazer essa intertextualidade. Então aqui é importante porque Deus já poderia ter destruído o faraó, e no entanto não. Calma, vamos devagar, vamos brigar devagar. Você quer brigar? Então vamos brigar devagar, vamos lutar devagar até o último round. Eu vou fazer toda a luta até o último round. Não vou te dar um nocaute logo não. Eu vou devagarinho. E aí a próxima pergunta. Interessante que o faraó não fala nada, né? Nesse ponto aí. Isso já poderia ter destruído você. Mas no coração ele está falando, né? Não, a gente vai brigar. Vamos ver se você vai fazer isso mesmo comigo. Vamos lá. Quinta pergunta: o que Deus disse que faria acontecer no Egito, como nunca tinha acontecido? Como nunca tinha acontecido, o que Deus mandou que os egípcios fazerem, e alguns deles não o fizeram. Então aqui nós vamos ver a partir do 16 até o 21. Mas, em verdade, é interessante que diz: pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isso que eu o mantive. Eu estou te mantendo de pé exatamente para isso. Aí você vem uma referência aqui a Romanos 9:17, que diz, por Paulo lá no capítulo Romanos 9:17, diz: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então o apóstolo Paulo lá na frente vai fazer uma análise desse texto aqui, e é bom que vocês vejam lá o capítulo 9, que é a descrição, é a abordagem mais magistral a respeito dessa questão da soberania divina, da liberdade humana. É muito importante. E você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? E Deus: ok, eis que amanhã, por esse tempo,
farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. E agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. É interessante vocês observarem a respeito de morreu todos os animais do Egito. Ora, se morreu todos os animais do Egito, como é que está mandando guardar aqui os animais no campo? Então, a expressão kol aqui também pode ter o sentido de a maior parte, ou quase a totalidade. Porque se está falando aqui, logo em seguida, que ele tem que, os egípcios ainda vão poder guardar os seus gados e proteger, então significa que restou alguns. Então é importante. Aí chegou a ter, mas aí tem contradição da Bíblia. Não sabe hebraico, aí o problema todo é esse. E a tradução também deixa você meio perdido, viu? Porque diz que morreu todo lá e agora aqui diz para o guarda. Ué, mas pera lá. Não diz que morreram todos os animais do Egito? Como é que agora está mandando proteger os animais que sobraram? O tradutor não sabe hebraico. Não, a questão é que muitas das vezes esses detalhes, o Hamilton mostra essas várias nuances aí da questão da colo. Como é que é a expressão colo, como ela pode significar tanto quando se fala todo, mas não é no sentido, né? Por exemplo, todo mundo está atento para o que está acontecendo hoje na peste do coronavírus. Né? Todo mundo. Criança que nasceu, por exemplo, desse universo aí, ela não está nem aí para esse, não sabe nem o que é isso. Né? Quando eu falo todo mundo, estou falando todo mundo, mas no sentido de todas as partes do mundo, não estou dizendo todas as pessoas do mundo. É exatamente, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Né? Amou o mundo como uma totalidade, o cosmos, de modo geral. Né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, ele fala do geral e depois ele especifica. Então ele não amou todas as pessoas do mundo, mas amou aquelas que vão crer em Jesus para poder serem salvas. Então esse todo aí não é tão abrangente. Tá? É importante perceber isso. Todo mundo desamou o mundo de tal maneira, não é todas as pessoas do mundo. Percebe? Então é importante essa observação aqui. E Deus então dá a eles uma advertência. Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair uma chuva forte, chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até agora, até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Dá a ele uma oportunidade. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Então, falou do juízo, falou como fugir do juízo, agora fica ao critério dos que ouviram. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor, olha, você observa bem o efeito que já está também acontecendo no Egito. Já tem aqueles oficiais, né? Já tem aqueles oficiais que estão já começando a perceber o quê? Mas peraí, esse Deus aí é uma realidade. Então diz, aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor, fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as suas casas. Olha, Deus disse, o Deus dos Hebreus disse que amanhã vai chover pedra, passou pregão lá para todo o Egito, então vocês têm que proteger e ficar dentro de casa. Quarentena aí, ó. Todo mundo dentro de casa. E bota os animais todos aí protegidos, porque senão o que sobrou vai para o espaço. E diz, aqueles que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Os ímpios empedernidos. Então, vou logo à próxima pergunta. Hein? Eu deixei aqui um milagre aí. Pode falar. As casas antigamente eram madeira e um negocinho assim que pegava fogo fácil. Aí uma saraiva misturada com fogo. Então Deus, nessas casas, esses egípcios, Deus
não permitiu, se permitiu cair, não permitiu pegar fogo. Não ia destruir essas casas. Ele falou, as casas não seriam atingidas. E ele falou exatamente os locais que iam ser atingidos, seria tudo que estivesse fora das casas. Mostrando, o que Deus está mostrando? Que divindade é essa que tem esse controle? Não deixou nenhum animal dos israelitas morrer. Agora diz que se nós nos guardarmos dentro das casas, vai chover pedra e nossas casas não vão desmoronar e os nossos animais que estiverem dentro delas serão protegidos. Ou seja, Deus vai milimetricamente determinar o lugar onde as pedras vão cair para cumprir a sua palavra. Boa observação do Diácono Marcoré. Percebe? E eles vão ver o milagre que Deus está fazendo. Mas como é que pode um negócio desse? O que foi? Interessante. Hein? Frio. É o ar. Ah, frio? Faz nevando. Ou então aumenta lá o... Manda aumentar um pouquinho a temperatura para 63, bota aí 65, 66. Quase nevando aqui, né? Percebem bem? Então, a próxima pergunta, a sexta, diz: o que Deus mandou Moisés fazer e o que começou a cair em todo o Egito, que tipo de mistura veio com a chuva e o que foi destruído em todo o Egito? Versículo 22 ao 25. 22 ao 25. Diz: então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Então vejam bem que catástrofe, que destruição, mas também que cuidado. Quem se protegeu não foi afetado. E qual o lugar que ficou inatingido? Vamos à próxima pergunta. Qual a região do Egito que não foi atingida pela saraiva? Que pedido o faraó fez a Moisés e a Arão? E o que ele disse demonstrando arrependimento? Versículos 26 ao 28. Arrependimento de Araque, né? Versículo 26 ao 28. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Olha o cuidado de Deus. Então vocês veem que pediu, falou para os egípcios se protegerem, para um lado, fiquem dentro das casas, tragam os animais, guardem tudo dentro das casas, porque quem estiver no campo, fora de casa, vai ser vítima da chuva de pedra. Por outro lado, na terra de Gósen, que está dentro do Egito, né, choveu pedra em todo o Egito. Ali naquela região, nenhuma pedrinha caiu. Olha o cuidado e olha Deus mostrando a diferença entre o povo hebreu e o povo do Egito. O Deus dos hebreus e os deuses dos egípcios, que agora eles já estavam vendo que, a despeito das suas preces, não podia protegê-los de nenhuma dessas calamidades provocadas pelos deuses dos hebreus. Ô Faete, o que você faria numa época dessa, hein? Você me aceita em Gósen aí, que eu quero sair fora disso aqui. Pelo amor de Deus, não dá mais para ficar aqui não. Estou imigrando para ir para a terra de Gósen. O negócio é aí. Estou aceitando esse Deus dos hebreus, né? Eu nem pedia não, eu ia direto. E aí ia direto, por favor, ia como refugiado para lá, né? E não era tão longe, era? Não, estava tudo dentro, uma região do delta ali do Egito. Então, o pessoal já
tinha que sair logo e ir migrando para lá, né? Porque ali estava a bênção e a proteção. Sim. Lá perto da nossa cidade, então a cidade do nome de Camirinha, pastor Laércio, lembra? Caiu na Saraiva. Pastor Fabiano, o ganho foi tão feio que só ficou as casas que tinha laje. Animais morreu tudo. O pastor Laércio está aí, foi tudo embora. Uma catástrofe terrível. A cidade foi praticamente Foi onde isso? destruída. Onde? Em Camirinha de Manteira. Ah, em Camirinha de Manteira. O pastor Laércio aí. Foi animais, morreu tudo. Foi só a cidade. E esse troço aí, sabe, Saraiva. É. E interessante é que alguns arqueólogos falam a respeito de um vulcão que tinha naquela região de Terra, né? E que causas, Deus poderia ter feito o vulcão entrar em erupção e jogar pedras para todas as partes, não seria provocados por Deus, né? Tem os registros arqueológicos aí que falam a respeito disso, tem uma pesquisa boa aqui nesse livrinho, é muito boa, mas o interessante é nós observarmos o controle de Deus. Eles tinham divindades para tudo, nenhuma delas valeu numa hora dessa para proteger do que Deus disse que ia fazer. Nenhuma dessas divindades. Deus desconstruiu mesmo toda a cosmovisão idólatra dos egípcios, foi toda por terra. O Deus do Nilo já não estava valendo nada, não protegeu o Nilo do sangue, não protegeu a pesca, o Deus da agricultura não protege a agricultura, e todas as áreas centrais da economia e da vida egípcia estão sendo afetadas, e as divindades que eram responsáveis, cada uma por um mês, para cuidar do povo, nenhuma delas estava valendo nada. Nem o próprio faraó se julgava o maior dos deuses, que era o Deus encarnado ali, né, diante do povo. Ele estava, pela sua teimosia, o povo estava sofrendo a ira do Deus dos hebreus. Mas, em contrapartida, nós vemos o quê? O cuidado de Deus com o seu povo, protegendo o seu povo de todas essas calamidades aos olhos dos próprios hebreus. E nisso aí, aos olhos dos egípcios, né? E nisso aí, nós já vemos que alguns dentre os egípcios já estão crendo para valer na palavra do Senhor. Os incrédulos e ímpios estão aí, continuam, né, sofrendo as consequências como o grande faraó. E aí diz, mas somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: desta vez pequei, o Senhor é justo. Olha o que acontece depois dessa praga. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Ele mesmo reconhecendo a justiça de Deus em fazer tudo aquilo e a impiedade dele. Agora começa a vir lá, né, as coisas que ele fez contra esse povo, e agora o Deus desse povo, como o pai, né, cuidando do seu primogênito, está ali agindo para poder punir os seus opositores, os seus inimigos. O faraó dizendo isso, o Senhor é justo. Quem são os filósofos medievais para dizer que ele não teria responsabilidade pelos seus atos e que o que estava acontecendo era injustiça da parte de Deus? Você percebe? O próprio faraó desconstrói aquela ideia de que ele está sofrendo porque Deus falou para eu, me programou para eu poder. Não, o próprio faraó. Aí você está trabalhando com quem? Com a liberdade humana, com a liberdade que o homem tem de agir e a responsabilidade pelos seus atos. Ele está percebendo que tudo isso está acontecendo por conta daquilo que ele fez. Parece um arrependimento, né? Chega para aqui, né? Arrependimento. Ele diz: orem ao Senhor, né, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Tá bom? Converteu, né? Até que enfim, né? Vamos ver. Vamos ver. Próxima pergunta, que é a última.
Será que converteu mesmo? O que Moisés disse a Faraó, que ele iria ficar sabendo, mas continuaria fazendo, quais as plantas que foram destruídas e em que Faraó piorou ainda mais. Olha só, o sujeito é ruim mesmo, viu? 29 e em diante. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. Eu vou orar, Deus vai parar com a chuva, vai parar com o trovão, mas eu sei que vocês ainda não temem o Senhor. Agora, o próprio Moisés, né, já está dizendo para eles. Primeiro, Moisés está profetizando aqui, né? Ele diz que vai orar e Deus vai atender. Está profetizando. E segundo, que ele está aqui também já com pela experiência, o foco, né, um vislumbre da onisciência. Eu sei que vocês não temem ao Senhor, mas eu vou fazer, a despeito disso eu vou fazer. Tá? Mas, diz aqui mais ele: o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Aqui tem uma coisa muito importante que a gente observa. Diz: porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Há uma observação interessante aqui sobre essa questão. Ela é muito... o transfundo teológico, a perspectiva teológica do êxodo e das pragas, lá no finalzinho, tem uma abordagem a respeito dessa praga aqui, só um trechozinho para vocês verem a importância aqui. Aqui tem toda uma descrição de como era feita a plantação do linho, as diversas espécies do linho. No Egito era o exportador, né, de linho, aqui todos os processos que eram utilizados. E uma informação interessante aqui no finalzinho diz: o fato de o linho ter sido pelado, mas ainda não ter sido colhido antes da 7ª praga, demonstra que o linho ainda estava tenro e verde, indicando que a 7ª praga ocorreu entre o final de janeiro e meados de fevereiro. Como o linho e a cevada era a outra colheita inicial, como linho, a cevada era a outra colheita inicial. A cevada não era apenas um grão importante para o pão, mas também para a cerveja, um alimento básico comum da dieta egípcia. No entanto, os egípcios não semeavam a cevada independentemente. Inscrições antigas mostram a cevada era semeada no mesmo campo que outros grãos de cereais, uma representação que é confirmada por evidências arqueológicas. Ele vai falar a respeito dessa mistura que eles faziam de semente, por conta de quê? Para ver se não vingar uma, acontece de vingar a outra. Ele diz: a evidência arqueológica confirma vários relatos egípcios de que a cevada e os grãos de cereais foram semeados no mesmo campo. Quando Yahvé deu a Israel a lei no Monte Sinai, ele proibiu essa prática de mistura de sementes. Se este regulamento visava apenas a mistura de tipos específicos de grãos, semelhante à vestimenta de chatelet, ou uma combinação mais geral, é incerto. Plínio nos conta que no Antigo Egito a cevada era colhida no 6º mês do calendário egípcio, o trigo no 7º dia, durante o seu dia, e o ponto-chave aqui é que quando é tocada aqui nessa parte da economia do processo de plantio, aqui. Visto que toda a sociedade egípcia dependia do linho, os egípcios podem ter considerado essa praga a mais devastadora, razão pela qual Yahvé disse ao faraó que a 7ª praga tocaria o próprio coração do Egito. Então, o verso 14
fala a respeito disso, que ele vai tocar no coração. E agora, o Egito, por conta da produção de linho, todo o Egito dependia dessa exportação para as nações. Se toca no ponto mais importante da produção de exportação do Egito, pronto, aí tocou no coração do Egito. Por isso que Deus falou que ia tocar no coração, exatamente porque ia pegar o ponto de onde eles dependem mesmo. Por exemplo, o Brasil, no agrobusiness, está numa situação, né, extraordinária em termos de produção, aumentando, né, demais a produção. Se toca no agrobusiness brasileiro, desmorona tudo. Planta de soja, né, acaba com tudo. Então, é exatamente esse ponto que eu gostaria de destacar aqui. Deus foi, agora, ele está numa escala crescente, tocando nos pontos mais nevrálgicos. E agora, quando ele toca no linho, ele está, por assim dizer, destruindo toda a estrutura econômica egípcia de uma vez. Já acabou com a pesca, a pecuária, e agora está terminando com praticamente toda a estrutura econômica realmente desmorona com esta praga. E, por outro lado, porque a próxima na sequência é o trigo e o centeio, então eles ainda não são afetados por essa praga, aí é uma oportunidade que eles ainda têm. E diz: Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando o Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, graças a Deus, acabou a chuva, acabou o trovão, obrigado, Senhor. Foi isso? Será que foi essa a reação? Hein, Rosemary? Olha a reação dele. Tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Aí Moisés: eu já sabia, mas vamos lá. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Tem de ser com mão forte, com mão poderosa, e o braço ainda não está suficientemente pesado para que ele possa liberar o meu povo. Na sequência, então, vamos ver as pragas dos gafanhotos, no capítulo 10, e aí todas as pragas restantes até culminarem na saída do povo do Egito. Em síntese, as divindades foram todas, praticamente todas, caindo uma após uma. A divindade maior na qual confiava o rei Apófis também não estava protegendo em nenhuma hipótese. E ele mesmo, no seu alto conceito de divindade, também estava sendo desmoronado, porque agora ele já está suplicando para que se peça ao Deus dos hebreus que tenha misericórdia. Mas é simplesmente uma estratégia, porque ele quer ainda levantar para ir para o próximo round. Quer apanhar? Então vamos ver, né? Vamos ver como é que vai acabar essa briga aí. Que Deus nos abençoe, obrigado pela paciência de vocês e até o nosso próximo estudo. Amém. שמות, פרק ט'. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה ודיברת אליו. כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד. ויפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. וישם אדוני מועד לאמור, מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ. ויעש אדוני את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד.
וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה לשכין פורח, אבעבועות בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה. ויזרוק אותו משה השמיימה, ויהי שכין אבעבועות, פורח, באדם ובבהמה. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני אל משה. ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי אל לבך ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כי אתה שלחתי את ידי, ואך אותך ואת עמך בדבר, ותיכחד מן הארץ. ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם. הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו במצרים, למן היום היווסדה ועד עתה. ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר יימצא בשדה, ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. הירא את דבר אדוני מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. ואשר לא שם ליבו אל דבר אדוני, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על השמיים, ויהי ברד בכל ארץ מצרים, על האדם ועל הבהמה, ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. ויית משה את מטהו על השמיים, ואדוני נתן קולות וברד, ותהלך אש ארצה, וימטר אדוני ברד על ארץ מצרים. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים, מאז הייתה לגוי. ויח הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה, מאדם ועד בהמה. ואת כל עשב השדה היכה הברד, ואת כל עץ השדה שיבר. רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד. וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים. העתירו אל אדוני, ורב מהיות קולות אלוהים וברד,
ואשלחה אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל אדוני. הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ. ואתה ועבדיך ידעתי, כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים. והפשתה והשעורה נוקת, כי השעורה אביב, והפשתה גבעול, והחיטה והקוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל אדוני. ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו, ויכבד ליבו הוא ועבדיו. ויחזק לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל, כאשר דיבר אדוני ביד משה.